Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o cartunista Bira Dantas, que nos falará diretamente de Campinas. Olá, Bira. Se apresente, por favor. Oi, Caio. Eu sou Bira Dantas, tenho 51 anos, nasci em 1963 em São Paulo, moro em Campinas, fui criado no Rio de Janeiro e foi lá no Rio que eu tive meus primeiros contatos com os quadrinhos, através do Globinho, suplemento de quadrinhos do jornal O Globo, que trazia Mandrake, Fantasma, Flash Gordon, Tarzan, Asterix e vários outros personagens de quadrinhos clássicos, né, dessa fase americana, tirando o Asterix, que era francês. Depois eu parti para os desenhos animados e me animei com a história e comecei a desenhar pelas paredes, segundo os meus irmãos. Foi aí que eles começaram a me dar papel e eu me dediquei a desenhar os personagens que eu via, que eu gostava, a copiar todos eles e criar os meus próprios personagens, como esse aqui, A Origem dos Heróis, que é um gibi que eu fiz quando eu tinha 11 anos e que trazia aqui, ó, Jarcão Guerreiro, Zarkov, claro, uma alusão ao personagem do Flash Gordon, e aqui o Homem Elétrico. E nessa época eu fazia tudo com caneta Bic, tinha uma influência grande já dos quadrinhos do Conan, os quadrinhos da Marvel. Aqui um pôster central, olha só. Aqui minha assinatura, o Araújo, né, que é o meu último sobrenome. Então, era a minha assinatura de cheque, isso aqui. E aqui a Origem de Zarkov. Aqui também com uma influência grande do Cy Berry, desenhista do Flash Gordon. E desses quadrinhos, né, da cópia desses quadrinhos, desses desenhos de super-herói, aqui estou anunciando o Rapaz de Fogo e o Rapaz de Aço. Eu parti para a criação. Foi quando eu comecei a tentar fazer adaptações de literatura em quadrinhos, fiz Guarani, isso em 77. E meu sonho era trabalhar com quadrinhos. Era o que eu quando comprava um gibi na banca do Capitão América, Homem de Ferro, ou o gibi semanal, eu olhava aquilo e sonhava em um dia ser desenhista de história em quadrinhos. E o tema da semana é o cartunista no Brasil. Bira, como está a situação do mercado de trabalho para o cartunista? Sobre o mercado de trabalho, eu gostaria de dizer que o número de profissionais cresceu muito e isso acabou colocando gente de quadrinhos, de cartoon, de ilustração, em vários segmentos. Por exemplo, um deles é o cinema, que trabalha com gente fazendo storyboard, que é aquela etapa quando o roteirista está conversando com o diretor e eles vão partir para a filmagem. Então, o trabalho do desenhista é importante aí para pensar os ângulos, criar as situações de surpresa, né, que o diretor ou o roteirista queiram desenvolver, e fica mais fácil passar para o diretor de fotografia e para o pessoal que vai cuidar do posicionamento dos atores em cena. Então, isso é uma coisa interessante. Junto com o cinema, tem aí o mercado de animação. O mercado de animação no Brasil cresceu bastante. Está saindo, porque até um tempo atrás, até uma coisa de 20, 15 anos atrás, ele era muito voltado para comercial de televisão. Hoje em dia, a gente já tem visto vários estúdios que estão investindo em produção de curtas e médias metragens para o mercado brasileiro e exterior. E a gente tem o Saldanha, que é o diretor do Era do Gelo, né, que está fazendo sucesso medonho, lançou o Rio, teve uma boa audiência, está lançando o Rio 2. E é bom a gente ver que tem brasileiro produzindo
realmente produtos de muita qualidade. O mercado de quadrinhos, aconteceu uma coisa interessante, para quem aí tem seus 40 e poucos anos, que deve ter acompanhado as revistas Chiclete com Banana do Angeli, Piratas do Tietê do Laerte, Circo, que tinha Luiz G e vários outros nomes do quadrinho atual, Níquel Náusea, do Fernando Gonçalves, com Spaca, Tralha, tinha Marcati, eu, Márcio Baraldi, Lourenço Mutarelli. O que a gente tem notado é que esses produtores de quadrinhos, eles saíram das bancas. Não que a gente fosse em grande número, não que as revistas fossem de grandes tiragens, mas a gente estava nas bancas. Era possível você ver Ziraldo, além do Maurício de Souza, todas as semanas nas bancas de jornal. E o que a gente tem notado é que Maurício de Souza continua o líder total, né? Ele vende mais do que todo mundo junto. Ele vende mais do que mangá, super-herói e Disney, todos juntos. Maurício de Souza é campeão. E aí eu queria tirar o chapéu para todos os projetos especiais que têm sido criados no estúdio do Maurício de Souza, em especial Sidney Guzman, que tem brindado todos aqueles que sentiam falta de ver quadrinistas de renome, estilos pessoais, falando, mostrando, desenhando os personagens do Maurício. Agora é possível, através das graphic novels que têm sido lançadas, como o Laços, né, da Lu e do Vitor Cafage, o Danilo Beirute, que fez o Astronauta Magnetar, o Gustavo Duarte, que fez o Chico Bento, Pavor Espaciar, e agora o Chico, que fez o Piteco Ingá. Além disso, a gente tem Maurício de Souza por 50, mais 50, mais 100, mais 150, e por aí vai, que também mostrou o trabalho do Dálcio, Mário Cal, o Laerte, Rafael Coutinho, Rafael Sica, Will, centenas de artistas que vivem de quadrinhos ou vivem de ilustração e fazem quadrinhos nas horas vagas e que puderam dar a sua versão dos personagens. Mas o mercado ele tem se aberto muito para esse tipo de produção, digamos, mais adulta, né, ou quadrinhos mais experimentais, adaptações de literatura, que são vendidos nas livrarias. Então você não encontra mais Villachan, Seabra, João Fevereiro nas bancas de jornal, mas você pode encontrá-los nas livrarias. O próprio Luiz G, que relançou a Avenida Paulista, em um álbum que ele fez para a Goodyear do Brasil, e que relançou agora em formato álbum bem bonito, com sketchbook, e ele conta a história do surgimento da Avenida Paulista. Então o mercado de quadrinhos hoje, ele vai se colocando aqui no Brasil como um espaço de lançamentos inimagináveis há 30, 40 anos atrás. Porque há 30, 40 anos atrás, quem publicava livro era quem tinha nome. Hoje em dia você vê pessoas que saíram da internet, saíram de seus sites ou dos seus blogs, com 300 tiras publicadas semanalmente, juntar isso tudo num livro e lançar por editoras como a Devir, Companhia das Letras e tantas outras. Peirópolis. Eu acho que essa diferença, ela infelizmente tira esses nomes das bancas, apesar que a gente tem visto graphic novel do Maurício na banca, é possível se comprar. Então, há tempos atrás, Danilo Beirute era um nome totalmente desconhecido, até porque ele atuava na parte de ilustração, de propaganda, agência. Então ele era um nome desconhecido dos quadrinhos, mas era um cara que tinha quadrinho correndo na veia. Ele lançou Necronauta, que ele publicou em esquema fanzine,
e depois isso foi lançado numa edição bacana de livro. Eu tenho isso aí desde a época do fanzine. Então, são trabalhos heróicos de pessoas que não viviam de quadrinhos e que hoje já começam a viajar para o exterior. Danilo Beirute acabou de lançar o Astronauta na França, e isso começa a mudar um pouco. Mas eu acho que ainda o que persegue o quadrinho no Brasil são as baixas tiragens. E quando as tiragens são melhores, a falta de propaganda. Então aqui eu queria citar o caso da Abril, que lançou um prêmio de quadrinhos. Há 2 anos atrás foram 3 premiados. Os gibis foram publicados, se eu não me engano, 3 números de cada, e pararam. E possivelmente pararam porque não venderam bem. E eram quadrinhos de qualidade. Menino Vivo na Vila Cemitério, UFO, e tinha mais um do Lucas Lima, que eu esqueci o nome agora. Bom, a idade chega para todo mundo, né? Estou indo para 51. Mas o fato é que esses gibis, eles tinham apelo, eles eram voltados para o público infantil, não eram caros, custavam em média R$ 2,95 cada um, e mesmo assim eles foram cancelados. O que explica isso? Se a gente tem um público tão grande para os quadrinhos do Maurício de Souza. Eu acho que foi falta de propaganda, em primeiro lugar. E falta de usar as redes sociais, porque se você tem um quadrinho teu publicado, e ainda mais pegando grandes editoras que têm um acesso maior nesse mundo virtual, estava ali a possibilidade de lançar, por exemplo, mini aventuras virtuais na web, que não tivesse no gibi, mas isso ia demandar o quê? Que eles contratassem os profissionais para desenvolverem esse projeto. E acho que eles não tinham esse interesse. Eles pagaram para a produção do gibi, puseram o gibi na banca, vendeu, não vendeu, cancela. Então acho que falta um pouco de investimento. Por quê? Investir em Disney não precisa, porque quem gosta de Tio Patinhas, Zé Carioca, Pato Donald, quando vê na banca, compra. Mesmo quem tinha parado de comprar. Recruta Zero, Luluzinha. E eu acho que falta mesmo estímulo. E as livrarias têm conseguido fazer isso, e os festivais de quadrinhos, como o FIC, em Belo Horizonte, Gibicon, de Curitiba, a Comic Con no Rio, né, que está 2 anos sem acontecer. Mas vai ter uma Comic Con em São Paulo esse ano. A gente precisa ficar atento, porque vai ser uma Comic Con feita no estilo de San Diego, de Nova York, esses festivais de quadrinhos americanos, que são grandes pontos de negócio. Né? Além dos colecionadores completarem suas coleções, terem lá um original assinado pelo seu artista preferido, eles vão lá para fechar negócio, para vender marca, para vender produto, para fazer permuta. E eu acho que sempre que se tem dinheiro na história, quando se tem lucro, quando se oferece essa possibilidade, você oferece também para o artista ser bem pago. Então é uma coisa que a gente tem que valorizar. Bira, quais são as dicas para quem está começando? Seria de procurar um curso de desenho. Ou de história em quadrinhos, ou desenho artístico, mangá, ou caricatura, charge cartoon, não importa. Eu acho que um curso ele facilita muito a vida de quem quer aprender, de quem quer entrar no mercado de trabalho. Eu aprendi de uma forma autodidata. É claro que eu tinha algumas vantagens. Eu não jogava bola, eu não soltava pipa, eu não subia em árvore. Não fazer todo esse tipo de coisa te deixa muito tempo para desenhar. Você deixa de desenvolver outras habilidades, né? Então uma vez eu subi numa árvore e não conseguia descer. Quando eu ia jogar bola, as poucas vezes eu acabava indo para o gol, e quase sempre eu era tirado do gol também, porque era muito ruim. Então, eu acho que a escola ela facilita a vida de quem quer aprender a desenhar, de quem quer entender os estilos, de quem quer
conhecer a história do desenho, a história do quadrinho, e principalmente você não ter que trilhar sozinho alguns trechos desse caminho, que é um caminho árduo, né? Só ver a história dos quadrinistas no Brasil, na época de Dom Pedro II, quando eles, e aí precisamente Angelo Agostini, criou o estilo de novela gráfica, contada em vários quadros, com um personagem fixo. Na época ainda não existiam os diálogos, né? Os diálogos eles surgiram um pouco depois, né? Os diálogos dentro do quadro. Nessa época ainda os diálogos e os recordatórios eram na parte de baixo do quadrinho, como a gente viu no Príncipe Valente, que manteve essa característica. E eu diria isso, se essa pessoa que está querendo entrar no mercado, que quer virar um desenhista, não tiver grana para pagar um curso, e realmente hoje em dia tem vários cursos baratos, perto de quando eu comecei a desenhar, mas se mesmo assim não quiser, tem alguns livros, inclusive a editora Criativo tem lançado muitos livros interessantíssimos. Um deles é uma boa parte do trabalho do Jaime Cortez como professor da Escola Pan-Americana de Arte. Isso vale a pena ser conhecido. Porque o Jaime Cortez, para quem não conhece, ele foi diretor de arte do Estúdio Maurício de Souza nos anos 70. E ele foi um dos grandes cartazistas do cinema brasileiro. Ele foi desenhista de quadrinhos do Oscarito e Grande Otelo, né, de grandes nomes do humor brasileiro. E Jaime Cortez, ele publicou 3 livros, um deles, o mais famoso, é A Técnica do Desenho, que agora foi reeditado pela Criativo, então vale a pena ser conhecido. Em último caso, se o nosso ouvinte não quiser nem comprar o livro, através da internet você tem alguns sites que dispõem de passo a passo, de técnica, de primeiras dicas de como se desenhar a partir de modelo vivo, de fotografia, copiando do natural. Então hoje em dia é possível, mesmo sem um curso e sem um livro, você aprender a desenhar. Mas o que eu acho é que um professor ou um mestre ele pode facilitar esse caminho. Quais são as diferenças entre a charge, o cartoon e a caricatura? Charge, essa palavra só é usada aqui no Brasil, vem do francês, quer dizer carga. Então aquela imagem do ariete, né, de um ataque a um castelo, né, ao portão, vamos derrubar. Essa é a ideia da charge. Essa ideia ela vem também da época do cartunista Honoré Daumier, lá na França, no período pré-revolução francesa. E nessa época também se costumava usar o termo portrait charge, que era uma caricatura com alguma crítica política ou social. Aqui no Brasil, essa palavra charge foi usada como o termo para se falar do que nos Estados Unidos se chama editorial cartoon. Então, todo desenho de humor que retratasse um fato noticiado, um fato acontecido, conhecido, noticiado, era considerado charge. Então, um tema de futebol, um tema religioso, inclusive político, quando abordado num desenho de humor, seria charge. O cartoon é aquele desenho genérico, de humor também, mas que se referia a questões, digamos, genéricas mesmo, assim, então, que pudessem ser entendidas por qualquer pessoa, independente da língua. Por isso que o cartoon, normalmente, ele é feito sem palavras, sem balão, enquanto que a charge a gente costuma usar o balão mesmo. A ideia é que o cartoon ele seja entendido por todo mundo. E a caricatura, é claro que é o desenho exagerado de alguma personalidade conhecida ou desconhecida, melhor que seja conhecida para ser realmente identificada pelas pessoas. Eu queria mostrar aqui um excelente livro que fala sobre tudo isso,
que é A História da Caricatura Brasileira, que foi escrito pelo Luciano Magno. Esse livro conta dos principais nomes, como Araújo Porto Alegre, Ângelo Agostini, Bordalo Pinheiro, e outros posteriores, como o Calixto, J. Carlos, e depois vai abordar inclusive Ziraldo, Enfio, ou seja, os principais nomes que fizeram história na charge, no cartoon e na caricatura. Esse livro aqui, ele além de mostrar o trabalho desses profissionais, que foram, além de pioneiros, foram desbravadores, eles realmente criaram aquele caminho que ia ser trilhado por todo mundo depois, ele está muito bem ilustrado. Então, para você que tem interesse em conhecer a história do Brasil através da caricatura, da charge do cartoon, esse livro aqui é o canal. Se a gente for olhar bem a imprensa atual, a gente vai perceber que o cartoon ele perdeu espaço. Então, o cartoon como Péricles, Carlos Estevão faziam com o Amigo da Onça na revista O Cruzeiro, ou como Lan fazia na revista Bundas, perderam esse espaço. As revistas não têm, ou inclusive a revista Caras durante um tempo publicava cartoons do Sem Pé, um cartunista francês, que pelo que eu sei tem os 2 pés. Bom, as nossas revistas elas cortaram esse espaço dos cartunistas e elas cortaram o espaço dos caricaturistas. Se a gente pegar grandes órgãos de imprensa brasileiros, demitiram seus caricaturistas, o que é uma pena, porque o caricaturista ele tem esse papel de não só fazer um retrato engraçado do caricaturado, mas de tentar absorver algo do psicológico, tentar fazer um retrato mesmo do que essa personalidade desenvolveu, seja na atuação, no teatro, no cinema, seja como poeta, seja como escritor, e a gente perdeu, infelizmente. Os chargistas continuam aí, até porque a charge tem esse papel de filtrar e de mostrar uma outra forma de se visualizar as coisas que estão acontecendo no país. E aí eu acho que a charge acaba sendo muito apoiada, principalmente na internet, né, pelas pessoas que compartilham, que curtem, que repassam, e a gente acaba tendo esse espaço mais ou menos preservado. Mas eu sinto que o humor gráfico ele vem perdendo espaço na imprensa brasileira, o que é uma pena, porque a gente surgiu, o profissional do humor gráfico surgiu nesses órgãos, jornais e revistas. E aí é triste ver que a gente vai perdendo espaço neles. Bira, conte-nos um pouco sobre o DVD e a sua relação com a AQC. Eu tinha ideia de fazer uma homenagem ao pessoal que trabalhou esse tempo todo, aos fundadores da AQC, né, Laerte, Gualberto, Maringoni, o Jal, Franco, o Vorney, e Miquio, Guida, muita gente que participou, Oscar, né, muita gente que participou desde o começo. E a ideia era fazer um curta-metragem. Eu tinha alguns desenhos na cabeça e eu conversei com o Arte Oliveira, que é um cara assim genial. Ele trabalha com documentário, ele trabalha com captação de imagem, trabalha com captação de áudio. Então ele domina bem essa parte. É um cara assim que realmente tem um talento fantástico para a coisa. E ele topou fazer essa homenagem. Só que quando eu comecei a escrever o roteiro, eu vi que para falar de 30 anos da história da AQC, uma associação, para quem não conhece, Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo, que foi criada há 30 anos atrás, e que o principal objetivo era levantar os nomes dos mestres do quadrinho, desde
Vou mostrar aqui de novo. Ângelo Agostini, até os dias de hoje. Então, a AQC, ela tinha ideia de ser uma associação que juntasse os profissionais e os iniciantes dentro de um mesmo grupo e que promovesse a discussão, promovesse a produção, a criação de revistas, de projetos, de exposições que ligassem o quadrinho, o cartoon, a caricatura, à história política do Brasil. E na época, exatos 30 anos atrás, o Brasil estava lutando por eleições diretas. A gente vinha do período de ditadura militar, onde, além dos direitos básicos de qualquer cidadão, de reivindicar os seus direitos, de se reunir, de se organizar em partido ou mesmo em sindicato, eram cortados. Esses direitos eles eram negligenciados, eles eram surrados, eles eram desgraçados pelos militares que estavam no poder. E a AQC entrou nesse projeto, nessa briga, nessa campanha por eleições diretas, como uma forma de se colocar politicamente no momento certo. E aí se produziu aquele boneco do Teotônio Vilela, que teve nas principais passeatas, nos principais comícios das diretas, naquela época, ano de 1984. E eu ainda não participava da AQC, eu entrei na AQC um pouco depois. E esse DVD, além de contar essa história, ele vai no dia do Quadrinho Nacional, que é o dia 30 de janeiro de 1869, quando Ângelo Agostini publicou a primeira história em quadrinhos no Brasil, As Aventuras de Inhoquim. E assim, 30 de janeiro passou a ser o dia do Quadrinho Nacional, com uma festa, uma comemoração, um encontro de mestres e novatos, mestres e pupilos, e uma premiação que rendesse homenagem principalmente a esses mestres e logo depois aos melhores desenhistas, roteiristas, melhores lançamentos, melhores fanzines publicados no ano. O detalhe é que o prêmio Ângelo Agostini, ele prioriza a publicação em papel. Então até agora a gente não premia projetos que tenham sido levados à publicação apenas na internet. Então tem que ter sido em papel para poder concorrer no prêmio. A vida de quem trabalha em quadrinhos é uma eterna aventura, tanto na hora em que você cria o seu roteiro, cria a sua história, até a hora de você pagar suas contas. Por isso é bom não esmorecer, né? Você realmente se empenhar, tentar se profissionalizar ao máximo. Não adianta ser um grande desenhista, um excelente roteirista, se você não tiver como formatar esse seu trabalho e enviar para os clientes. Então o computador hoje ele é um instrumento que a gente não tem como fugir dele. Você vai ter que ter. Então assim, você vai ter que tratar a imagem do seu trabalho, você vai ter que editar o seu trabalho, vai ter que ter qualidade. Vai ter cliente que vai te pedir o arquivo em TIFF, outro vai te pedir em JPEG, mas com 1200 dpi de imagem. Então você vai ter que saber disso tudo. Então a dica que eu dou é, além disso tudo, você acessar o manual do ilustrador que está na internet. Lembre que desenhista é um ilustrador. Então acesse lá para você ter ideia do que, se você colocar manual do ilustrador no Google, você vai entrar e você vai descobrir como ver um contrato, como fazer um contrato, como redigir, o que você deve assinar, o que não deve, questões de direito autoral, tudo vai estar lá. E você também ter conhecimento de programas, ter um esquema para mandar seus arquivos pesados, sem entupir a caixa da pessoa que vai esperar seu trabalho. E é isso. Eu acho que quem seguir aí esses primeiros passos vai estar
podendo se colocar no mercado como profissional e disputando de igual para igual com grandes estúdios. Então, como podemos adquirir o DVD? Se você quiser adquirir o DVD Desvendando Ângelo Agostini, 30 anos de AQC, você pode entrar em contato com o Arte Oliveira através do e-mail goarts@gmail.com ou comigo, biradantas@globo.com. Manda e-mail para esses dois, ou então o DVD custa R$10 mais as despesas de correio. Ou então pelo Facebook você pode procurar Arte Oliveira ou eu, Biradantas, Biradantas.5, você vai me encontrar, e aí a gente faz o contato, te passo o contato do Arte. É isso. Se você gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela.